Olá pessoal, a gente vai ver CTB para GCM, agente de trânsito ou motorista. Esse vídeo em especial trouxe para GCM, só que para quem vai fazer para agente de trânsito e motorista funciona também, viu? Então já fica atento aí aos tópicos. Esse vídeo eu acho que provavelmente vai ficar um pouco grande, porque vai ser desde as disposições preliminares até os crimes de trânsito, então a gente vai fazer rapidamente aqui, passando pelos tópicos. Eu trouxe realmente só o que é muito provável de cair na sua prova. Eu já fiz muitas questões de CTB, mais de 1000 questões de CTB, então eu provavelmente tenho uma base, se você quiser confiar no meu vídeo. E eu trouxe bem enxuto mesmo todos os tópicos do CTB, então é tudo aqui do CTB. Só que é o seguinte, tem tópicos que não caem, que eu vou ao longo do vídeo falar. Então vamos pegar primeiro os tópicos. Disposições preliminares. Vamos lá. O que você precisa saber das disposições preliminares? Primeiro, saber o que é o trânsito. No artigo 1, parágrafo 1º, traz o seguinte conceituação, que é do trânsito. Trânsito. Considera-se trânsito a utilização das vias por pessoas, veículos e animais, isolados ou em grupo, conduzidos ou não para fins de circulação, parada, estacionamento, operação de carga ou descarga. Então, ele é um conceito muito amplo. Uma dica que eu dou para vocês aqui, quando vocês perceberem que a conceituação na questão, na alternativa, traz de forma muito enxuta, você já fica com o pé, com a pulga atrás da orelha. Por quê? O trânsito, ele é um conceito bastante amplo, então ele pega desde veículos a pessoas, animais isolados individualmente ou em grupos, conduzidos ou não, para fins de circulação, parada, estacionamento, operação de carga e descarga. Então, é um conceito amplo. Então, vamos lá agora. O trânsito em condições seguras, eu trouxe aqui mais enxuto, que é o trânsito é um direito de todos e dever do SNT. O que é o SNT? É o Sistema Nacional de Trânsito. O trânsito, ele é um direito de todos, ou seja, ele pega de forma ampla, é um direito. E o dever é do SNT, que eles respondem objetivamente por danos causados em ação, omissão e erro de manutenção. Ou seja, o que eu quero dizer? Quando há algo que prejudique o trânsito, o transporte de pessoas, né? Eles vão responder objetivamente. Isso daqui é muito importante vocês entenderem que é objetivamente, porque a banca ela pode pegar só essa palavrinha objetivamente e botar por subjetivamente. Então aqui a gente vai dar uma olhada aqui como está escrito lá. Vamos ver aqui. Aqui, os órgãos e entidades componentes de trânsito SNT respondem no âmbito de suas respectivas competências, objetivamente por danos causados aos cidadãos, ou seja, aos cidadãos, em virtude de ação, omissão ou erro na execução e manutenção de programas, ou seja, eles vão responder objetivamente a qualquer dano causado a um terceiro, ao cidadão. O SNT, ele dará prioridade, eu escrevi errado aqui, mas o SNT dará prioridade à vida, ou seja, vocês têm que entender que ele dará prioridade à vida, nela incluída a preservação da saúde e do meio ambiente. Então tem que ter essa palavrinha aqui, vida, martelado na cabeça de vocês. Passando pela essa parte aqui, vamos para as vias. São consideradas são vias terrestres urbanas e as rurais. As vias, elas se classificam em duas, urbanas e rurais. Mais à frente a gente vai falar sobre cada uma delas. E as ruas, as avenidas, os logradouros, os caminhos, as passagens, as estradas e as rodovias que terão seu uso regulamentado pelo órgão ou entidade com circunscrição sobre a via. Essa parte aqui, vocês têm que entender que a classificação das vias são duas, urbanas e rurais. Esse parágrafo único aqui, vocês têm que ter muito martelado na mente de vocês, porque cai demais esse parágrafo único. Vamos lá. Para efeitos deste código, são consideradas vias terrestres as praias abertas à circulação e as vias internas pertencentes aos condomínios
constituídos por unidades autônomas e as vias e as áreas de estacionamento estabelecido de estabelecimentos privados de uso coletivo. Ou seja, o que é, resumindo aqui, são consideradas vias terrestres as praias abertas à circulação, as vias internas de condomínios e os estacionamentos privados de uso coletivo, o famoso estacionamento de shopping, quando tem a questão de estacionamento prioritário. Bom, passando por essa daqui é bem simples mesmo, bem tranquila, que é bem rápido. Vamos lá, para o SNT agora. O SNT é o seguinte, vocês têm que entender quais são os objetivos e os componentes dele. Para os objetivos é bem fácil, gente. É estabelecer, fixar e estabelecer. Tem que ter em mente essas 3 palavrinhas que vocês vão matar muitas questões através delas. Vai haver questões que vão ser mais profundas e vão mudar só alguns pontos dos princípios. Então, eu trouxe os 3 princípios aqui para a gente discorrer sobre eles. Estabelecer diretrizes da Política Nacional de Trânsito com vista à segurança, à fluidez, ao conforto, à defesa ambiental e à educação para o trânsito e fiscalizar seu cumprimento. Então, você tem que ter em mente que é o quê? Estabelecer diretrizes com vista à segurança, à fluidez, ao conforto, à defesa ambiental e à educação. Geralmente, o que as bancas fazem? Elas trocam a segurança por insegurança, ou o conforto pelo inconforto. Entendeu? Então é coisa básica, vocês têm que ter em mente que é fixar também, mediante normas e procedimentos, a padronização de critérios técnicos, financeiros e administrativos. Beleza? Agora vamos aqui. Essa daqui, eles geralmente tiram fluxos permanentes por fluxos temporários. O que é interessante você saber, que é estabelecer a sistemática de fluxos permanentes, a fim de facilitar. Então, são fluxos permanentes a fim de facilitar. O que geralmente eles vão mudar aqui quando é questões mais profundas, que já é difícil aparecer, que vão aparecer geralmente só são essas 3 palavrinhas aqui, que é estabelecer, fixar e estabelecer novamente. Mas quando eles forem cobrar de forma profunda, vai ser fluxos permanentes e a fim de facilitar e com vistas à segurança, à fluidez e ao conforto. Já o segundo, geralmente eles não mudam muito, né? Vamos lá. Os integrantes. Quais são os integrantes do SNT, que é o Sistema Nacional de Trânsito? O CONTRAN, CENTRAN, CONTRADIF, órgãos e entidades executivos e órgãos e entidades rodoviários da União, Estados e Distrito Federal. Eu botei aqui executivos / rodoviários para não botar a mesma frase aqui novamente, mas vocês têm que entender que é executivos e rodoviários também. A PM também está nos integrantes, a PRF e a JARES. Gente, é muito importante vocês terem em mente esses integrantes, porque esses integrantes costumam cair bastante, que geralmente a questão vai pedir assim, quais são os integrantes do Sistema Nacional de Trânsito? Aí vai estar lá a PRF, a PM, a Guarda Municipal. A Guarda Municipal, ela exerce sim a função de trânsito quando tem convênio com o Estado, mas tem que ter o convênio, mas assim, taxativamente lá, nos integrantes não está as guardas municipais. Então tem que ter em mente isso. Se cair guarda municipal, já está errado, porque segundo o CTB, são esses aqui que são os integrantes. Vamos lá para as principais funções. Gente, é muito importante vocês entenderem que é o seguinte. Há muitas funções e há muitos integrantes. Então, não tem como eu trazer tudo. Então, eu vou trazer só o que realmente cai em questões. O CONTRAN, ele é presidido pelo ministro de Estado. E é importante vocês entenderem que ele é presidido pelo ministro de Estado, porque vai cair essa questão pedindo quem preside o CONTRAN é o ministro de Estado. Geralmente, cai também bastante essa daqui, a presidência. E ele é um órgão normativo e consultivo. Então, gente, vocês têm que ter em mente que é o seguinte. Isso aqui não cai, isso daqui despenca. O CONTRAN despenca. Quando falar sobre estabelecer, normatizar,
um órgão consultivo, órgão normativo, órgão regulamentador, é o CONTRAN. O CONTRAN, ele é o órgão que regulamenta, ele normatiza, e ele é um órgão que estabelece também as diretrizes da Política Nacional de Trânsito. Então, vocês têm que entender que o CONTRAN é o órgão normativo. Sempre que aparecer normativo, quem estabelece, quem regulamenta, é ele, é o CONTRAN. Não tem outro órgão, é o CONTRAN. Vai por mim que é o CONTRAN. Vamos lá, o CENTRAN e o... outra coisa também que cai muito também. Geralmente não cai tanto quanto normatizar e estabelecer, mas cai também, que é dirimir conflitos entre a União, Estados e DF. Dirimir conflitos entre a União, Estados e DF. O que significa isso daqui, gente? Vamos lá. O CONTRAN, ele vai dirimir conflitos sobre a circunscrição e competência de trânsito no âmbito da União, Estados e Distrito Federal. Já quando a gente falar de dirimir conflitos sobre circunscrição e competência de trânsito entre municípios, vai ser o CENTRAN e o CONTRADIF. Então, vocês têm que ter em mente que entre União, Estados e DF é o CONTRAN. Entre municípios é o CONTRADIF. Vamos passar pelo CENTRAN e o CONTRADIF também. Outra coisa que cai também nessa questão de CENTRAN e CONTRADIF, além de dirimir conflitos, é a presidência dele e quantos anos ele fica. Que é o seguinte: o CENTRAN, o CONTRADIF, ele é presidido por nomeados dos governadores, tanto do distrito como dos estados, com experiência em trânsito por 2 anos, e ele pode ser reconduzido, tem uma recondução. Então, é uma possível recondução também, ele pode ter. Outra coisa também que cai bacana também, que é julgar recursos interpostos por Jares. Então, o CENTRAN e o CONTRADIF julga recursos interpostos contra a Jares. E são recursos contra decisões. Vamos para essa daqui que, minha gente, isso daqui cai demais, que é a Jares. Vocês têm que ter em mente 3 palavrinhas também, 3 verbos, que é julgar, solicitar e encaminhar. Quando se falar de Jares, só são esses 3, gente. E isso daqui, ele não cai não, ele despenca também, assim como o CONTRAN. Jares e CONTRAN despenca muito, gente. E o que é o julgar, o solicitar e o encaminhar? Julgar os recursos interpostos pelos infratores. Não é os recursos interpostos contra as decisões da Jares. Quem faz isso é o CENTRAN. Quem julga os recursos interpostos pelos infratores são as Jares. Solicitar aos órgãos e entidades executivos de trânsito e executivos rodoviários informações complementares relativas aos recursos, objetivando uma melhor análise de situação recorrida. Encaminhar aos órgãos e entidades executivos de trânsito e executivos rodoviários informações sobre problemas observados nas autuações e apontados em recursos e que se repitam sistematicamente. Gente, quando falar de Jares, 3 palavrinhas: julgar, solicitar e encaminhar. Geralmente é isso. Geralmente eles vão trazer outro verbo, vão trazer outra competência de outro integrante do SNT. Então, julgar, solicitar e encaminhar. PRF é tranquilo, é o patrulhamento ostensivo e a execução e a fiscalização da Política Nacional de Trânsito. Então, ele vai estar ali para executar e fiscalizar. E a PM, importante, a PM também, ela vai fazer a mesma função da PRF, que é executar a fiscalização de trânsito. Só que a questão é o seguinte: ela tem que ter convênio, então vai ter que ser conveniada, viu? A PM, ela tem que ser conveniada. O que cai de integrantes é isso, basicão, viu? É esse daqui. Os outros, dificilmente, nunca vi em algumas questões. Nunca vi, gente, eu vou ser sincero. Os outros integrantes eu nunca vi. Então, vamos lá para as normas de circulação e conduta. Isso daqui também, gente, isso daqui vocês têm que ter ele em mente, porque isso daqui cai demais. E cai como cai.
Vamos lá. Então, o que você tem que ter em mente? Antes de ter o veículo, antes de sair com o veículo, você tem que ter em mente que é a existência e o bom funcionamento dos equipamentos de uso obrigatório e a existência de combustível suficiente. E se você infringir essa norma, você vai estar cometendo uma infração. Isso daqui é bem básico, a gente vai falar mais na frente. Mas vamos lá, passando aqui. O condutor ele tem que ter o domínio de seu veículo, com atenção e cuidados indispensáveis à segurança de trânsito. Você pode até estar me perguntando, mas isso é muito básico. Gente, mas isso cai demais. Até para a direção defensiva também cai. Então cai muito, tanto para motorista como para agente de trânsito. Assim também como uma possível questão de GCM. Mas o que vocês têm que ter em mente nesses 3 cargos que vocês forem fazer, que é a GCM, agente de trânsito e motorista, são as normas, que é as normas de circulação. Que é o que? O que vai ser assim as normas? Primeiro, circulação pela direita, exceto sinalizado. Ou seja, a circulação obrigatoriamente vai ser pela direita, exceto sinalização. Então, se tiver a sinalização, vai prevalecer a sinalização. Você vai ter que também ter em mente guardar a distância frontal e lateral do veículo e do bordo da pista. Isso daqui eu estou dizendo por quê? Porque a banca ela pode cobrar a distância traseira e você não tem que ter guardar essa distância. Quem guarda a distância traseira é o veículo que está atrás, que ele vai ter que guardar a distância frontal. Por isso que existe aquela frase de que quem está errado é sempre quem bate atrás. Mas a gente vai ver que nem sempre é assim. Mas vocês têm que ter em mente que é frontal e lateral, tanto dos veículos como do bordo da pista. Vamos ver para a preferência. Isso daqui não cai, isso daqui despenca, isso daqui já é manjado em prova já, que é a preferência. O fluxo de rodoviária vai ser aquele que estiver nela, simples. Em rotatória vai ser aquele que estiver circulando nela também. Muito fácil. O fluxo de rodoviária, por exemplo, se você está saindo de um interior e vai entrar na rodoviária, quem tem a preferência é quem já está transitando pela rodoviária. Bem sucinto e bem simples essa questão. Rotatória também já é manjada, todo mundo já sabe que quem estiver na rotatória vai ter a preferência, e nos demais casos, quem vier pela direita do condutor. Quando você tiver um cruzamento, vocês têm que entender que quem estiver pela direita vai ter preferência sobre você. Faixas no mesmo sentido. Uma coisa também que costuma cair bastante também. Normas de circulação, gente. Cai. Então vocês têm que entender que normas de circulação é um assunto que você tem que ter na ponta da cabeça, na ponta da língua. Vamos lá. Faixas no mesmo sentido. Direita, destinado ao deslocamento de veículos mais lentos e de maior porte, quando não houver faixa especial a eles destinada. Ou seja, quando não houver faixa destinadas a ele, quando tiver faixas no mesmo sentido, a da direita é para lentos e de maior porte, e as da esquerda destinada à ultrapassagem e ao deslocamento de veículos de maior velocidade. Tranquilo também. O que a banca provavelmente pode fazer é trocar lentes por rápido, de maior velocidade, e de maior porte por menor porte. Então tem que ter isso em mente, que direita, lentos e maior, esquerda, ultrapassagem, maior velocidade. Só poderá ocorrer trânsito sobre passeios, calçadas e nos acostamentos para que se adentre e se saia de imóveis e áreas de estacionamento. Simples também. Quando vai ocorrer o trânsito em calçada, acostamento e passeios, saindo ou entrando em imóveis. Vamos para as prioridades. Isso daqui também é muito importante vocês terem isso em mente. Como é que funcionam as prioridades? Veículos com batedores terão prioridade de passagem. Veículos destinados a socorro de incêndio e salvamento, os de polícia, os de fiscalização e operação de trânsito e as ambulâncias, além de prioridade no trânsito, gozam de livre circulação, estacionamento e parada. Então, o que a gente tem que ter em mente? Veículos com batedores, prioridade de passagem. Veículos de polícia
de ambulância, de operação e fiscalização de trânsito terão, além de prioridade, eles gozam de livre circulação, estacionamento e parada. Mas é o seguinte, eles só vão ter essa prioridade quando em serviço e quando os dispositivos regulamentares de alarme sonoro e iluminação intermitente estiverem acionados. Ou seja, eles vão ter essa passagem, terão essa prioridade quando estiverem acionados a iluminação e o sonoro, entendeu? Aquele uiu da ambulância ali e aquelas luzes ali são para indicar que estão em serviço de urgência. Então, eles têm a prioridade e isso até é uma infração gravíssima se você não der essa prioridade. Mais à frente a gente vai ver. Vamos lá. Falando de ultrapassagem, gente. Vamos lá falando de ultrapassagem. O condutor ele não poderá ultrapassar veículos em vias com duplo sentido de direção e pista única nos trechos. Ou seja, nesses trechos eles não poderá fazer ultrapassagem, que são as curvas e em aclives sem visibilidade suficiente, nas passagens de níveis, nas pontes e viadutos e nas travessias de pedestres, exceto quando houver sinalização permitindo a ultrapassagem nas interseções e suas proximidades. O condutor não poderá efetuar a ultrapassagem. Em mente o quê? Não pode ultrapassar pontes, viadutos, travessia de pedestres, aclives e curvas. Isso daqui também já é um assunto bem batido. Vamos ao uso de luzes. Isso daqui também costuma cobrar bastante, mais do que a buzina. Vamos lá, uso de luzes. A baixa vai ser utilizada à noite, mesmo durante o dia em túneis sob chuva, neblina ou cerração. Simples, a luz baixa é regra. A alta vai ser em vias não iluminadas, mas quando você cruzar outro veículo, você não pode utilizar a alta, exceto ao cruzar outro veículo. A intermitente, que é aquele pisca-pisca de alta e baixa, vai ser com o objetivo de advertir outros motoristas e só poderá ser utilizado para indicar a intenção de ultrapassar o veículo que se segue à frente ou para indicar a existência de risco à segurança para outros veículos. Ou seja, você vai indicar um veículo para outro veículo que segue contrário à sua mão ou quando você tem a intenção de ultrapassar. A buzina vai ser também nesse mesmo sentido, só que a única diferença é que você só pode utilizar com o intuito de ultrapassar quando for fora de áreas urbanas. É interessante isso daqui. Então vocês têm que entender essas regras aqui: intermitente, luz alta, luz baixa e buzina, para advertir e para também utilizar quando tem intenção. Só que a buzina é o seguinte: é fora das áreas urbanas. Vamos lá, vias. Isso daqui despenca em prova de concurso. Isso daqui é manjado em prova de concurso. Cai demais. Vamos lá. Vias. Como eu já disse, são classificadas em urbanas e rurais. Nas urbanas, vamos ter a via de trânsito rápido, arterial, coletora e local. E o que você tem que ter em mente? 80, 60, 40, 30. Em mente isso daqui, porque vai pedir a velocidade máxima de uma via de trânsito. E isso daqui, gente, é sem sinalização, viu? Se tiver uma sinalização, vai obedecer a sinalização. Por exemplo, se tiver uma via de trânsito rápido e a sinalização tiver dizendo 60, é 60 km, viu? A gente tem que entender isso. E as vias rurais são as estradas, rodovias simples e rodovias duplas. Simples também, as estradas são 60 km, rodovias simples e rodovias duplas são 90 para demais veículos, tirando automóveis, caminhonetas e motocicletas. Então, tirando automóveis, caminhonetas e motocicletas, tanto para simples como para dupla, vai ser 90 km. Já para esses veículos, vai ser 100 km na simples e 110 km na dupla.
Vamos lá. Educação. Isso é um assunto bem sucinto também, tranquilo. Geralmente é pouco cobrado, mas também é interessante a gente dar uma olhada, porque é possível cair dependendo da banca, né? Se a banca pedir. Vamos lá. Educação. É um direito de todos e dever do SNT. É obrigatório ter uma coordenação educacional no sistema de trânsito, entre os componentes deles, né, os órgãos e entidades municipais, estaduais e federais. Temas e campanhas anuais vão ter que ter essa obrigatoriedade de ter temas e campanhas anuais, e em especial no período de férias, nos feriados prolongados e na Semana Nacional de Trânsito. Isso daqui é muito importante, que isso daqui é quase... Nesse assunto aqui, geralmente cai muito isso daqui, que é quando... qual é especial... meu Deus, me esqueci agora. Em especial, qual o período que eles vão ter que ter essas campanhas, que é os feriados, é o período de férias, os feriados prolongados e a Semana Nacional de Trânsito. Vai ter que ser promovidas, essa coordenação educacional vai ter que ser promovida na pré-escola, no primeiro, segundo e terceiro grau. Outra coisa também que vocês têm que ter muito em mente é esse artigo aqui, o artigo 77b. Toda peça publicitária destinada à divulgação ou promoção nos meios de comunicação social de produto oriundo da indústria automobilística ou afim incluirão obrigatoriamente mensagem educativa de trânsito a ser conjuntamente vinculada. Ou seja, quando tiver uma propaganda da indústria automobilística, qualquer que seja, peça, carro, vai ter que ter essa mensagem educativa do Sistema Nacional de Trânsito. Basicamente isso. Outdoor, rádios, campanhas publicitárias, sempre vai ter que ter isso. Então, até interessante quando você vê um outdoor ou alguma coisa, um anúncio a respeito disso, na televisão vai ter que ter essa mensagem vinculada. Outra coisa, sinalização. Vamos aqui por tópicos. O que você vai ter que ter em mente a respeito de sinalização? A sinalização em vias internas de condomínio é de responsabilidade do proprietário, ou seja, o proprietário que tem um condomínio com vias internas, a responsabilidade de sinalização é dele. É proibido colocar qualquer coisa que interfira a visibilidade da sinalização, e fixar algo sem relação à sinalização também é proibido. Ou seja, vocês têm que ter em mente a seguinte questão: qualquer coisa que danifique a visibilidade das placas, quem foi o responsável, ele vai responder nessa questão. Então, é simples assim. Outra coisa, minha gente, isso daqui também cai demais. Vocês têm que ter em mente isso daqui, que é muito importante, que é a classificação. Como elas se classificam? Elas se classificam em verticais, horizontais, dispositivos de sinalização auxiliar, luminosos, sonoros e gestos do agente de trânsito e do condutor. Então, vamos lá. São elas verticais, horizontais, dispositivos de sinalização auxiliar, luminosos, sonoros e gestos do agente e do condutor. Tranquilo, suave. Então, vai ter que ter em mente isso. Você pode até fazer uma decoreba aqui, mas o importante é você ter em mente isso. Vertical, horizontal, dispositivos, luminosos, sonoros e gestos. Simples. Vamos para a ordem de prevalência. O que é a ordem de prevalência? Imagina só, tá em uma via de cruzamento. Aí tem uma placa dizendo que você não tem a preferência. Você tem que dar a preferência. Só que aí você está à direita de outro condutor. Só que aí o agente está pedindo para você vir. Quem vai ter a prioridade? Simples. Gestos do agente de trânsito é prioritário. Gestos do agente de trânsito, ele prevalece sobre as normas de circulação e os outros sinais. Tanto farol, como placa, como marcas no chão. Então, ele prevalece sobre isso. Já as indicações de semáforo prevalecem sobre as placas e as normas de circulação. E as indicações dos sinais sobre as demais normas de trânsito, que são as placas. A placa prevalece sobre as normas de trânsito. Tranquilo? Tranquilo, beleza. Passando isso, vamos passar aqui para o artigo 90.
Isso aqui também é muito importante para vocês entenderem o seguinte. Quando tiver uma placa ineficiente, você, por exemplo, não consegue ver uma placa porque ela está muito apagada. Você comete infração? Não, porque não serão aplicadas as sanções previstas nesse código por inobservância à sinalização, quando essa estiver insuficiente ou incorreta. Quando ela estiver incorreta e estiver insuficiente, através da sua visibilidade ou algum obstáculo no meio. Inclusive, o órgão ou entidade de trânsito com circunscrição sobre a via ele é responsável em sua circunscrição pela implantação da sinalização, respondendo pela sua falta, insuficiência e incorreta colocação. Então, eles têm que entender isso. Então, você tem que entender que quando tiver insuficiente, quando tiver a visibilidade prejudicada, um objeto à frente, você não responde. Quem responde são os órgãos e entidades com circunscrição sobre a via. Vamos lá. Habilitação. Habilitação também. É muito importante vocês entenderem sobre habilitação. E sobre habilitação cai muito para motorista, viu? Cai muito para motorista, mas eu já vi cair em GCM e agente de trânsito também, viu? Ensino médio. Vamos lá. Quais são os requisitos para você ser habilitado? Você ser penalmente imputável, saber ler e escrever e possuir identidade ou equivalente. Simples. São esses três aqui que você tem que ter. Tem que ter esses três critérios para poder ser habilitado, né? Esses três requisitos para ser habilitado. Além de que vai ter a avaliação, né? Mas tem que ter esses três critérios. Tem que ter em mente esses três critérios. Vamos lá, para as categorias. Isso daqui, manjado também. Cai muito. Muito, 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 muito mesmo. Para quem já fez autoescola, né? Já sabe sobre isso daqui. Que são as categorias A, B, C, D e E. Vamos começar pela E. A é tudo. Todos os veículos que incluem B, C, D. Entendeu? Incluem tudo. Inclui tudo. Então, uma retroescavadeira, alguma coisa, bitrem, letra E. Inclui tudo. Inclui tudo que você pode imaginar. Ela inclui. Viu? Então, o condutor, ele vai estar habilitado para a condução de combinação de veículos em que a unidade tratora se enquadre nas categorias B, C, D, e cuja unidade acoplada, reboque, semi-reboque, trailer, articulação. Então, basicamente, gente, ela inclui muitas coisas. Então, tem que ter em mente a E não cai tanto, assim. Eu vou dizer assim que não cai tanto, mas a D, a C, a B, a C também não cai muito, não, mas essa A, B, C e D, A, B e D, cai muito. A letra E dificilmente cai, mas é bem simples ela. Porque ela não exclui muitas coisas. Já a letra A é só para veículos com 2 ou 3 rodas, com ou sem carro lateral, entendeu? E ela não inclui os outros. Então é só condução de motorizado de 2 e 3 rodas, simples assim. A letra B, ou a categoria B, já é veículos com menos de 3.500 quilogramas e até 8 lugares, no caso. Eu botei menos, mas é até... Não pode exceder 8 lugares, então é até 8 lugares. Não pode exceder tanto 1.500, como não pode exceder 8 lugares. Exceto o condutor, né? Exceto o motorista. E a B, ela não inclui a A, viu, gente? Ela não inclui a categoria A. Já a C inclui tanto a B como veículos acima de 3.500 quilogramas. Entendeu? Então, a C é bem simples também. B e acima de 3.500 quilogramas. Já a D são veículos tanto da B como a C. E também é mais simples. E também é com mais de 8 lugares, excluído a do condutor, né? Mais de 8 lugares. Vou dar até uma lida aqui. Categoria D. Condutor de veículo abrangido pelas categorias B e C
e de veículo motorizado utilizado no transporte de passageiros cuja lotação exceda 8 lugares, excluído do motorista. Tranquilo? Tranquilo, beleza. Para você ter a C, você não vai direto pela C. Você vai ter que ter a B, você vai ter que ter 1 ano de B e você não pode ter mais de uma infração gravíssima em 12 meses. Então, por que eu botei aqui uma infração gravíssima? Porque você pode ter uma infração gravíssima, mas você não pode ter duas, entendeu? Você não pode ter duas. Já a D é mais critérios. A D, você vai ter que ter mais de 21 anos, ter 2 anos de B ou 1 ano de C para a D ou E, viu? A C, 1 ano de C, você pode tanto para D como para E. E você não pode ter mais de uma infração gravíssima e você vai ter que ter um curso especializado. Para motoristas de condução de ambulância e de escolares, é basicamente esses critérios da D aqui, viu? Não tá assim do mesmo jeito que tá aqui a D, mas eu não botei aqui sobre condução de escolares porque basicamente isso também. Vamos lá para renovação. E, gente, a letra D aqui cai muito, viu? Para quem faz motorista categoria D, isso daqui é batido, viu? Categoria D. Quais são os critérios? A renovação é o seguinte. Para você fazer, você vai ter que fazer a renovação com 10 anos, se você tiver menos de 50 anos. Ou seja, até 49 anos, você é até 10 anos, entendeu? Que você tem que fazer renovação. É estranho, mas é menos de 50. E mais de 50 e 70 vai ter que ser de 5, mais de 50 e menos de 70 vai ser de 5 em 5 anos. E mais de 70, que é 70 para cima, é 3 anos. Tranquilo também, batido. O exame toxicológico é para C, D e E, com menos de 70 anos a cada 2 anos e 6 meses. E a janela de detecção é de 90 dias. Em 90 dias ele vai ver a detecção aí, se você... O motorista fumou umzinho, então é isso. Isso daqui também dificilmente cai, mas já caiu, já resolvi questões que caíram. Essa, como é que eu posso dizer? Essa validade aqui do exame toxicológico é de 2 anos a 6 meses. É estranho também que eu quase não via, mas eu fiz questões que caiu ela, então eu trouxe aqui para vocês. Sobre o registro. Sobre o registro é o seguinte. Para fazer o registro tem que ser nota fiscal, tem que ter uma nota fiscal para expedir a CRLV, que é o Certificado de Registro Veicular. Então você vai ter que ter em mente isso. Vai ter que, para fazer o registro, vai ter que ter a nota fiscal fornecida pelo fabricante ou revendedor, né? Se for um veículo de emissões de membros de missão diplomática, repartições consulares, vai ter um documento fornecido pelo Ministério das Relações Exteriores, que essa questão aqui dificilmente cai, nunca vi cair, né? Então, mas eu só trouxe a título de curiosidade. Aqui, uma questão que cai muito, essa bem aqui, gente. Esse segundo ponto aqui cai demais. Quando fala de registro. Vai ter que expedir um novo quando transferir a sua propriedade. Peraí. Certo. Vai ter que expedir um novo quando transferir propriedade. E quando você transferir a propriedade, você vai ter que fazer em 30 dias, viu? Transferir a propriedade do veículo vai ter que fazer em 30 dias. Esse é o prazo. Nas demais é imediatamente. Que é até o parágrafo, deixa eu ver aqui, gente. Parágrafo 1º do artigo 123, viu? Pronto. 123. Só deixei a título de curiosidade também. Para vocês quem quiser ir lá e ver, tá lá. Parágrafo 1º. Quando alterar também qualquer característica do veículo e quando tiver a mudança de categoria. Quando houver a mudança de categoria, quando alterar características do veículo e quando mudar de domicílio para outro município. Transferir a propriedade. Parágrafo 2º. Muito importante você saber essa daqui. No caso de transferência de domicílio ou residência no mesmo município,
proprietário comunicará o novo endereço num prazo de 30 dias e aguardará o novo licenciamento para alterar o certificado de licença anual. Então você não vai ter que tirar uma CRLV quando estiver no mesmo município. Você só mudar de residência ou de domicílio. Tranquilo, né? Essa daqui é muito importante vocês saberem também. Eu trouxe aqui uma parte do licenciamento, porque o licenciamento ele é muito difícil cair, né? Cair em prova. Mas essa partezinha aqui, ela cai. Ela cai muito, ele é expedido, o primeiro licenciamento, ele é expedido junto com o registro. E isso daqui é muito importante vocês terem em mente. E o porte dele é obrigatório, exceto quando vai ter essa exceção, quando o integrante do Sistema Nacional de Trânsito, CPM, PRF, ele tiver acesso a um sistema informatizado. Quando ele tiver acesso a um sistema informatizado, até a questão também da CNH, quando ele tiver acesso a isso, é dispensado. Mas quem é que vai pagar para ver, né? Vamos lá. Penalidades. Eita, isso daqui também cai, viu, gente? O CTB ele é muito grande, viu? Muito grande mesmo. Então não tem como trazer tudo, mas eu trouxe bem enxuto aqui para vocês, como vocês podem ver. A penalidade é mais para frente. Então vamos lá. O condutor é as infrações na direção do veículo e o proprietário infrações ao veículo. O que eu quero dizer infrações ao veículo? Vamos lá para o nosso parágrafo 2º do artigo 257. Ao proprietário caberá sempre a responsabilidade pela infração referente à prévia regularização e preenchimento das formalidades e condições exigidas para o trânsito de veículos na via terrestre, conservação e inalteração de suas características. Ou seja, quando houver a respeito do veículo, uma infração ao veículo sobre mudança de características, adulteração, quando estiver faltando sobre licenciamento, vai cair sobre o proprietário, porque o proprietário ele tem que ter em mente que ele tem que estar com o veículo bonitinho ali para o condutor dirigir, no caso, né? Empresas. Vamos lá. Os dois vão responder quando? Quando houver responsabilidades solidárias. O que eu quero dizer com isso? Parágrafo 1º, 257. Aos proprietários e condutores de veículos serão impostas concomitantemente as penalidades de que trata este código toda vez que houver responsabilidade solidária em infração dos preceitos que lhe couber observar. Então, os dois vão responder quando houver as infrações por dois. Cada um vai responder per si, pela falta em comum que lhe for atribuída. Cada um por si, basicamente. Entendeu? Então, proprietário e condutor responde solidariamente quando houver infrações concomitantes a eles. Condutor, infrações na direção. Proprietário, infrações do veículo. O embarcador vai responder quando houver excesso de peso no eixo ou peso bruto total. Quando for o único remetente, olha essa palavrinha, único. Quando ele for o único remetente da carga e peso declarado na nota fiscal, fatura ou manifesto for inferior àquele referido. Então ele vai responder quando acontecer a situação. Já o transportador vai responder pelo transporte de carga com excesso de peso ou quando a carga proveniente de mais de um embarcador ultrapassar o peso
bruto total, PBT. Ou seja, quando houver 2 embarcadores e houver esse excesso, o transportador vai responder. Os dois vão responder quando? Os dois respondem em excesso de peso bruto total, se o peso declarado da nota fiscal, fatura ou manifesto for superior ao limite legal. Quando for superior ao limite legal, dois respondem. Inferior, aquele auferido, único remetente, embarcador. Excesso, mais de 2 embarcador, transportador. Lembrando, eu botei que PJ responde, mas o que está escrito é o quê? O fato de o infrator ser pessoa jurídica não exime o disposto no artigo 3º do artigo 258 e no artigo 259. Ou seja, PJ respondem também. Então, ele tem responsabilidade sim. Outra coisa aqui, vamos lá, para as multas. O que você tem que ter em mente, multa? Quais são os níveis, pontuação e preço de cada um? Simples. Básicozão. Então tem que entender que tem a gravíssima, que é 7 pontos, que é R$ 293,47, que é a única acima de R$ 200, que é gravíssima. Grave, 5 pontos, média, 4 pontos, leve, 3 pontos. Tem que ter em mente isso e os valores, que são 195,23 para grave, 130,16 para média e 88,38 para leve. Simplesão, muito simples. A suspensão vai acontecer quando, gente? Suspensão vai acontecer quando? Vamos lá. Suspensão, ela será imposta nos seguintes casos. Sempre que, conforme a pontuação prevista no Código 259 deste artigo, o infrator atingir no período de 12 meses, eles atingem a seguinte pontuação: 20 pontos com 2 gravíssimas, 30 pontos com uma gravíssima e 40 pontos sem gravíssima. E também ele vai responder pela suspensão quando a infração prevê. Quando a infração tiver essa... Quando prevê na infração, vai acontecer a suspensão também. Mas se não prever, vai ser pela pontuação. Vamos lá para a cassação. Cassação é o seguinte... Artigo 263. A cassação do documento de habilitação dar-se-á quando suspenso o direito de dirigir o infrator conduzir veículo. Quando tiver suspenso, ele vai lá e conduz veículo. Cassação, final hora. No caso de reincidência no período de 12 meses das infrações previstas no inciso 3, artigo 100, do artigo 162 e esses artigos aqui. Cassação tem que ter em mente também suspensão. E quando houver condenação judicial por delito de trânsito, vai haver a cassação também. Delito de trânsito é os crimes de trânsito. Quando houver isso daí, vai ter a cassação também. Outra coisa também, deixa eu ver aqui que eu me esqueci de colocar. Outra coisa muito importante aqui também, gente, que eu me esqueci de colocar, foi o seguinte. Que vai ser imposta a penalidade de advertência por escrito quando a infração for de natureza leve e média, passível de ser punida com multa, caso o infrator não tenha cometido nenhuma outra infração nos 12 meses. Ou seja, se ele cometeu uma infração leve ou média, passível de punição com multa, e não tiver cometido outra infração nos 12 meses, vai ser a advertência por escrito. Ou seja, ele deverá, a obrigatoriedade da autoridade de trânsito, impor essa penalidade, entendeu? Que eu me esqueci também de colocar aqui, mas já respondendo aqui para vocês. Vamos lá. Gente, é o seguinte. Eu vou ficar por aqui, deixa eu ver. Eu acho que dá para fazer mais. Vou ver só das medidas administrativas e vou deixar para o próximo vídeo, viu? Os processos administrativos, crimes de trânsito, infrações de trânsito. Mais para frente. Mas eu vou postar o vídeo, não se preocupem não. Vou postar a parte 2. Vamos lá, medidas administrativas. Vocês têm que ter em mente o quê? 3R. A diferença entre penalidades e medidas administrativas vai ser esse 3RT.
Por que 3RT? Recolhimento, retenção e remoção. A única diferençazinha que vai ser o transbordo de carga. Ou seja, quando tiver... Geralmente o que eles fazem? Embaraçam as penalidades junto com as medidas administrativas, quando pergunta medidas administrativas. Então tem que ter em mente as medidas administrativas que vocês vão acertar tanto quando pedir penalidades, quanto pedir medidas administrativas. Então, recolhimento da CNH, recolhimento da PPD, recolhimento da ACC, que é a autorização para conduzir ciclomotor, retenção, remoção e transbordo de carga, são medidas administrativas. Quando vai acontecer a retenção? Quando a infração puder ser resolvida no local. Imediatamente ela puder ser resolvida, vai acontecer só a retenção. Então, você tem que ter em mente o quê? Infrações que são simples de solucionar ali, por exemplo, o cinto de segurança, um capacete, buscar um capacete, pegar CNH, são coisas que têm a retenção. Então vai haver retenção até conseguir solucionar o problema. A remoção de ação em questões de estacionamento, em questões mais complicadas. Quando não for possível a retenção, vai ocorrer a remoção e o transbordo de carga. Simples. Vamos lá, esse artigo aqui é muito interessante, ó. Artigo 270. O veículo poderá ser retido nos casos expressos neste artigo. Quando a irregularidade puder ser sanada no local da infração, o veículo será liberado, tão logo seja regularizada a solução. Ou seja, é o que eu acabei de dizer. Quando a irregularidade puder ser solucionada no local, ali rapidinho, tranquilo, vai ocorrer a retenção. Quando não for possível sanar a falha no local da infração, o veículo, desde que, olha o seguinte, desde que tem uma condição aqui, desde que ofereça condições de segurança para a circulação, deverá ser liberado e entregue ao condutor regularmente habilitado. Tem que estar habilitado, mediante recolhimento da CLA, que é o Certificado de Licenciamento Anual, contra apresentação de recibo, assinalando-se ao condutor prazo razoável não superior a 30 dias para regularizar a situação e será considerado notificada para essa finalidade na mesma ocasião. Quando acontecer, não puder ser sanada, desde que, gente, condições seguras, tem que oferecer condições seguras para condutor habilitado. E tem muitas condições, ou seja, tem esse parágrafo 2, que vocês têm que entender muito ele, parágrafo 1 também. Tranquilo, gente, vou ficar por aqui, vou fazer o próximo vídeo, vou postar também, vou deixar o link aí na descrição, e para quem quiser o link também do mapa mental, tem na descrição também, viu? Para vocês que quiserem o link do mapa mental. Eu vou deixar o link aí do vídeo e do mapa mental. O mapa mental é irrisório, gente, o preço. Se vocês tiverem vontade de ficar relendo, viu? Porque aqui é gigante, viu? O mapa mental que eu fiz. Muitos conteúdos, bem sucinto mesmo que eu fiz. Uma esquematização grande dos conteúdos, mas são os principais. Porque se eu fosse pegar bem mais do CTB mesmo, gente, esse vídeo aqui não ia acabar nunca. Então, próximo vídeo